E o processo de regulação, de introdução de um composto novo numa legislação vigente não é trivial, é extremamente complexo, requer sabermos muito bem sobre a quantidade da substância que é consumida, ou seja, sabermos se efetivamente essa substância é relevante para aquela região, e o potencial tóxico aos organismos não alvo, as características físico-químicas, porque nos remete a entender o destino deles no ambiente e ocorrência no ambiente aquático. Então, nós, lá no Laboratório de Química Ambiental, estamos muito focados em buscar dados de ocorrência de diferentes regiões do país para termos um embasamento para servir de subsídio para as tomadas de decisões. Porque a gente sabe que esses dados são... existem poucos dados sobre isso aqui no Brasil ainda. Então, existem uma série de trabalho, tem uma série de protocolos que devem ser seguidos para que tenhamos resultados confiáveis que possam ser apresentados para os tomadores de decisões de forma clara, de tal forma que eles possam ser úteis justamente para as tomadas de decisões. E o que eu quero mostrar aqui foi que, no final do ano passado, nós fomos convidados pela Unesco para participar dessa chamada que vai mostrar, na verdade, agora o relatório produzido por essa chamada está em vias de ser publicado, que mostrou vários estudos de caso de contaminação e de avaliação de risco nos países que eles chamaram em desenvolvimento. Então, foram escolhidos alguns grupos para apresentar os trabalhos. E aí, aproveitando essa oportunidade, nós, no LQA, que vínhamos trabalhando com isso, todos muito sobre a orientação do professor Wilson Jardim, que foi o meu orientador de iniciação, mestrado e doutorado. Nós resolvemos fazer o quê? O que sabemos, né? Nós já temos 10 anos de pesquisa nessa área e vamos lá tentar juntar tudo isso e tentar entender, fazer uma avaliação de risco para a nossa realidade aqui, para o nosso N amostral. E aí, aqui nós juntamos, ou nós trabalhamos com dados dos alunos que trabalharam nesse período, então foram iniciações científicas, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Nós tivemos um banco de dados de 822 amostras que foram coletadas de 2003 a 2015, que compõem esse relatório, na verdade. Foram estudados 58 contaminantes diferentes, em 101 pontos amostrais. E aqui eu estou já me referindo a esgoto bruto e tratado, água superficial, subterrânea, tratada e envasada. Então, tínhamos dados a respeito de tudo isso. Então, resolvemos compilar e ver se já poderíamos ter alguns indícios do que poderia ser mais preocupante para a nossa realidade aqui, né? E aí, as amostras foram coletadas não sistematicamente, então, nem todas as amostras foram analisadas, os 58 contaminantes, porque foi uma compilação de todos os projetos que foram desenvolvidos no nosso laboratório. Muitos dados não foram ainda publicados em artigos, compõem os trabalhos de dissertação e tese dos alunos, mas foi relevante na hora da gente poder ter uma visão geral, né, do que a gente já poderia conhecer. E é isso que eu quero mostrar. Bom, dos 58, esse é um gráfico de frequência de detecção dos compostos, certo? Então, nós vimos que os fármacos, e eu vou depois me referir, vou destacar a cafeína, as drogas, benzoiloecoguanina e a cocaína, e os produtos de origem industrial tiveram uma frequência de detecção maiores do que os hormônios, por exemplo, e os pesticidas. Claro que aqui a gente tem que ter cautela ao analisar esses resultados, porque o N pode não ser tão representativo em alguns casos. No caso, por exemplo, dos antibióticos, o N amostral é menor, é pequeno. No caso da cafeína, por exemplo, nós temos um N amostral de quase 300 amostras. Mas dá para ter uma ideia do que eu quero começar a estudar, o que é que eu vou começar a estudar, né? O que é que já foi visto, procurado. Então, esse relatório ele mostra um pouquinho da nossa experiência. E aí, a ideia foi
avaliar os dados de ocorrência frente a uma possível avaliação de risco. Então, aqui eu mostro, são gráficos de box plot de concentrações em escala logarítmica, que me mostra que as concentrações elas ficam mais ou menos na faixa aí de 1 a 10 nanogramas por litro, aqui na água superficial para os pesticidas. Neste caso, o N amostral foram de 215 amostras. E a frequência de detecção está mostrada aqui por esses gráficos de pizza, né? Quanto mais escuro, maior a frequência de detecção. No caso dos fármacos, veja que as concentrações já são bem menores, mas a frequência de detecção é maior. Para alguns deles, como a cafeína, o diclofenaco, o AS, as concentrações já chegam na ordem de micrograma por litro, desse universo amostral que tínhamos no laboratório, que foram de 233 amostras, em águas superficiais. No caso dos hormônios, que chama muita atenção, tanto os naturais quanto os sintéticos, porque são, sim, interferentes endócrinos dos mais ativos, dos mais potentes. Desculpa. Nós vimos que as concentrações foram baixas e a frequência de detecção foi muito baixa, certo? Mas, ainda assim, e aqui já considerando ainda para as amostras de água superficial, um N de 248 amostras, certo? E aí, para fazer a avaliação de risco, como é que foi feito, né? Nós dividimos o MEC, que é, na verdade, a concentração maior que nós encontramos no nosso universo amostral, pelo valor de referência que estava descrito na literatura, considerando o valor mais crítico, porque a gente queria proteger uma faixa mais ampla de ações, né, de organismos. Então, depois de um levantamento bastante exaustivo da literatura com relação aos padrões que já tinham os critérios, na verdade, que tinham descritos na literatura para diferentes compostos, nós pudemos fazer essa avaliação de risco olhando para os nossos resultados. E aí, no caso do Brasil, nós temos os vários usos da água. Então, nós queríamos, pelo menos, poder dividir a avaliação de risco em preservação da vida aquática, saúde humana com relação à água de beber, então drinking water, e irrigação e dessedentação de animais. Então, nós tentamos ainda buscar dados que pudessem enriquecer esse banco de dados com essa visão. E aí, quando a gente olha para a preservação da vida aquática, dos dados que nós obtivemos para as águas superficiais, dentre os pesticidas, esses são os que mais se destacaram e já apresentaram riscos. Então, atrazina, azostrobina, carbendazim, fipronil, imidacloprid e malationa. Então, as concentrações encontradas, frente aos critérios que já estão descritos na literatura, considera risco para a exposição, para a preservação da vida aquática. No caso dos hormônios, apesar da frequência de detecção ser baixa, as concentrações encontradas nos indica um risco potencial. Só lembrando que, por exemplo, o etinil estradiol, que é o hormônio da pílula anticoncepcional, ele tem um valor, um critério que é estabelecido, que fala que é de concentração de 30 picogramas por litro, e hoje não existe na literatura, ou não existe na literatura, um método analítico com detectabilidade suficiente para analisar esse hormônio em concentrações menores do que 30 picogramas por litro. Então, quando detectado, por menor que seja o limite de detecção da ferramenta analítica, já configura risco, certo? E, às vezes, os dados podem estar subestimados, porque se o meu limite de detecção é 1 nanograma por litro, e eu não acho, entre 30 picogramas e 1 nanograma, eu não sei quais são as concentrações ali, né? Então, e dos compostos industriais, o nonilfenol, o bisfenol A e o triclosan foram os que mais chamaram a atenção com relação à preservação da vida aquática. Para consumo humano, nós destacamos principalmente o estradiol, 17-beta-estradiol e a testosterona. Um risco médio para o levonorgestrel e a progesterona e para a atrazina. Para a dessedentação animal e irrigação, infelizmente, nós não obtivemos dados, um banco de dados que fosse considerado útil para a interpretação dos resultados,
para esse uso específico, para os compostos que nós estávamos estudando. Então, a gente não conseguiu fazer uma avaliação de risco olhando especificamente para esses 2 usos da água. Bom, também vimos que, apesar de subterrâneas, os mananciais também estão expostos a esse tipo de contaminação. Então, apesar de a maioria das nossas amostras, um N amostral aqui é menor, hoje a gente já tem um N amostral um pouco maior, mas nós encontramos cafeína e atrazina em 86% e 55% das amostras coletadas no aquífero Guarani e Bauru, que a gente entende que poderia ser mais protegido. Para as águas tratadas, nós também encontramos todos esses compostos, a imagem não está boa, mas boa parte do que procuramos encontramos nas amostras de água tratada, com concentrações um pouco menores para alguns compostos do que aquelas que estavam no manancial, mas ainda assim encontramos. E o risco mesmo foi... o maior risco foi observado para o hormônio, nosso hormônio feminino natural, que é o 17-beta-estradiol, no N aqui de 282 amostras. Para o esgoto, então, quando estudamos os esgotos, a gente viu que, para alguns compostos, o esgoto remove mais, para outros menos. Eu vou me adiantar aqui para não passar um pouco da hora. Mas, ainda assim, é possível encontrar todos esses compostos no efluente tratado. Aqui é um overview para as drogas ilícitas das diferentes matrizes. Então, aqui, da cocaína e o seu principal metabólito, né, na água de bebê, nos mananciais, no efluente tratado e no efluente bruto. Então, vê que a remoção é muito pequena, a concentração nos diferentes amostras de água de rio podem variar, aí, às vezes, de uma ordem de grandeza, mas que também estão presentes nas amostras de água de bebê. Aqui é uma notícia relativamente boa para nós. O rio Atibaia, no seu ponto de captação aqui na cidade de Campinas, ele foi monitorado para cafeína desde 2003 até 2015. É um rio é um ponto que vem sendo monitorado. E se a gente pensar que isso está em escala logarítmica, a gente consegue entender ou enxergar uma diminuição na tendência, na concentração de cafeína. E isso está muito associado à melhora nas condições de saneamento básico que nós tivemos aqui em Campinas. Em 2003, as estatísticas, a Sanasa nos dizia que tinham 20% de esgoto tratado, e hoje a gente sabe que está para mais de 80%. Então, reflete isso. Apesar de ainda ter, a gente vê que é um reflexo, está aí nos nossos resultados. Nós também pudemos correlacionar a cafeína, porque estava em concentrações muito maiores do que outros contaminantes. Onde tem cafeína, tem esgoto. Ela, para nós, é um indicativo de esgoto. E onde tem esgoto, tem atividade estrogênica, ou seja, tem uma série de outros compostos que têm potencial estrogênico e que podem afetar o nosso sistema endócrino. Então, se usarmos um bioensaio que mede a atividade estrogênica, esse trabalho mostrou que há uma forte correlação entre a cafeína e a atividade estrogênica. Então, e aqui nesse trabalho, a gente mostrou que todas as amostras de água superficial de uma análise de 96 amostras apresentavam atividade estrogênica, 100% delas, e nas águas de bebê eram em torno de 40% das nossas amostras de água de bebê davam positivas para o ensaio de estrogenicidade, né? E aí, esse é um livro que eles acabaram publicando no nosso laboratório, no nosso grupo de pesquisa, que avaliou a nível nacional, usando a cafeína como um indicador dos emergentes, a concentração delas nas águas de bebê de 23 capitais. E aí a gente vê que as bolinhas maiores em vermelho são as maiores concentrações e em verde são as menores. Então, podemos destacar que a região sudeste foi onde tivemos as maiores concentrações de cafeína. A região sul foi onde estavam as maiores concentrações. E aqui na região nordeste, muito foi atribuído, apesar do baixo índice de saneamento, ao fato de que muitos dos esgotos são lançados no mar, enquanto que, então, por conta disso, acaba preservando os mananciais naquela região. E aí, agora a gente acabou de submeter um artigo para a Química Nova, que a gente queria saber o que sabemos a nível de Brasil, considerando toda a literatura que tínhamos. Espero que seja aceito, mas
Nós tivemos de tudo que a gente, apesar de um rigor básico de análise, né, a gente buscou trabalhos que foram publicados em revistas indexadas, etc. Mas isso nos trouxe 7 trabalhos que avaliaram degradação em esgoto, 11 que avaliaram a sua concentração em água tratada e 40 em água superficial. Então, o interesse, e aqui estão os compostos que foram mais estudados nesses trabalhos. Aqui nesse mapa mostra as regiões, as principais regiões onde esses trabalhos foram realizados. E aqui nesse mapa não está incluído aquele trabalho do INCT que eu mostrei agora, né, porque senão abrangeria todo o mapa. No esgoto, sabemos muito pouco. Aqui, em mais escuro, está a concentração no esgoto bruto e no esgoto tratado. Então, a gente vê que a remoção é muito parcial, é um overview geral. E nas águas subterrâneas, o que mais nos chamou a atenção foi que só tem trabalho que buscou nas águas subterrâneas pesticidas. Aqueles 33 que eu mostrei aqui não foram publicados ainda, então por isso não entraram nessa estatística desse review que nós mandamos agora. Mas a preocupação maior com relação às águas subterrâneas, aqui no Brasil a gente vê que é majoritária para os pesticidas, certo? Bom, ao total foram praticamente 50 artigos, é muito pouco, mas dá para ter uma ideia inicial de que precisamos ainda avançar muito com as pesquisas em relação a esses compostos, para que a gente possa ter um banco de dados mais representativo para o país, principalmente quando a gente está falando de água tratada e a nosso alvo é a portaria 2914, que é uma portaria nacional. Então, a gente tem que considerar, óbvio, que as diferentes características das diferentes regiões do país. E aí a gente sabe que prevenção e monitoramento é fundamental para essa etapa inicial, e que deve ser levada bastante em conta, e que eu acho que é um papel importante neste cenário para nós da academia, nos anteciparmos ao que pode ser um problema para o futuro, porque monitorar compostos que já são legislados não é função nossa aqui na academia, mas nos anteciparmos ao problema e levarmos alguns indicativos de soluções, isso cabe a nós aqui na academia, certo? E eu gostaria de agradecer a atenção de vocês e aos meus alunos, que muitos trabalharam nesse trabalho. Obrigada, viu? Obrigado, Cassiana, pela apresentação.